Moro foi atrás de tudo e Glaurung botou pra fuder, Nienor perdeu a memória e ficou peladona. Primeira Era, capítulo 29. Túrin, Glaurung. Finduilas era a princesa élfica de Nargothrond, e ela foi capturada e assassinada por orcs, após ter sido abandonada por Túrin Mormegil, que jurou protegê-la. Isso porque ele foi enganado pelo Senhor dos Dragões, Glaurung, que mentiu para ele dizendo que a sua família corria perigo. Túrin foi visitar o túmulo de Finduilas, como ele fazia regularmente quando ele viu sua irmã Nienor pela primeira vez. Uma jovem desconhecida para ele, bonita e nua, deitada aos prantos sobre o túmulo de Finduilas. E como homem honrado que era, Túrin a cobriu com sua capa e tentou lhe fazer perguntas, mas a garota misteriosa nada respondia. E mesmo sem saber quem ela era e de onde ela veio, Túrin decidiu levá-la para a vila onde ele morava. E lá chegando, ele pediu para que as mulheres da vila cuidassem dela com carinho, pois sem explicação alguma ele sentiu uma apatia muito forte pela menina. E Nienor não dizia uma palavra, mas toda vez que ela se reencontrava com Túrin era visível em seu rosto uma expressão serena e confortável, como se ela se sentisse segura. Túrin a nomeou Niniel, que em Sindarin significa lamento. E com o passar do tempo ensinaram-na a falar, fazer tarefas e tudo mais. E a garota começou a se adaptar ali no vilarejo. E Niniel se alegrava toda vez que alguém anunciava: Mormegil está de volta! Ela sempre ia ao seu encontro e os dois passavam juntos todos os dias em que Túrin ficava no vilarejo. Eles se davam bem de uma forma natural e encontravam conforto para os seus medos e anseios um no outro. Logo, ambos fatalmente se apaixonaram e passaram a morar juntos. Algum tempo depois eles se casaram e consumaram esse casamento por diversas vezes. E os dois irmãos viveram felizes por alguns anos, nessa união amaldiçoada por Morgoth. Nienor, ou Niniel, como toda garota inocente, tinha um friend zone e o dela se chamava Brandir. E sempre que Túrin estava fora, ele era bom para Nienor e a cortejava bastante. E ela não percebia as intenções de Brandir, pois para ela ele só queria ser seu amigão. Mas entenda, é porque Nienor era como uma criança em vários aspectos, pois só agora em alguns anos ela havia reaprendido todas as coisas e não conseguia ver malícia nas outras pessoas. Mas de uma coisa Nienor sabia: o coração de Niniel pertencia somente a Mormegil. E Túrin, por sua vez, era muito amigo de um cara chamado Dorlas, e Dorlas era o único que sabia que Mormegil, na verdade, era Túrin Turambar. Eles confiavam plenamente um no outro e costumavam patrulhar a região sempre juntos. Mas certo dia, Túrin resolveu ficar em casa com Nienor e Dorlas foi sozinho na sua ronda diária. E no final do dia, o homem voltou alarmado ao vilarejo e, em silêncio, foi direto para a casa de Túrin. Mormegil, Mormegil, acho que é o fim desse vilarejo. Temos que nos mudar imediatamente. Glaurung, o pai dos dragões, deixou Nargothrond e está vindo em nossa direção. Se o dragão continuar nesse rumo, ele nos encontrará antes do amanhecer. Com os orcs nós podemos lidar, Mormegil, mas não temos o poder suficiente para enfrentar aquela besta. O que vamos fazer? Acalme-se, Dorlas. Você sabe o que esse filho da puta me fez passar. Ele matou meus homens na montanha. Ele destruiu o reino do senhor Gil-galad que me recebeu. E na ponte esse filho da puta mentiu para mim, me dando esperanças de salvar a minha mãe e a minha irmã, que nunca tiveram chance alguma. Ele me fez abandonar a bela Finduilas, a quem jurei lealdade, para ser torturada e morta. Chega! Não aguento mais esse calango escroto zoando a minha vida. Chega de fugir. Chegou a hora de acertarmos nossas contas, dragão. Mas Dorlas o questionou. Sozinho? Você pretende matar aquele dragão sozinho? Você viu o tamanho daquele bicho? Sim, ele é grande, mas o meu ódio por ele é muito maior. Túrin então saiu e mandou que todos evacuassem o vilarejo e pediu por voluntários para ajudarem a matar o dragão. E obviamente, Dorlas foi o único que se ofereceu para ir com ele. O pessoal da vila foi se esconder numa colina alta, onde havia túneis subterrâneos escondidos nas raízes das árvores, e esculpidos justamente para escondê-los em situações como esta. E Túrin sabia que se o dragão estava indo em direção à vila, ele ia passar por um pequeno vale na floresta, uma pequena fenda escavada pelas águas do rio. Ele planejou esperar por Glaurung ali, e quando o bicho passasse por cima da fenda, ele o espetaria por baixo.
O problema é que para chegar na fenda tinha que se atravessar o rio, e ali naquela região ele era muito turbulento. O rio se abrandava à medida que ia seguindo pela floresta, mas não havia tempo para dar a volta. A travessia era algo que apenas um homem com muita força conseguiria, caso contrário se estabacaria todo nas pedras. Túrin atravessou o rio, mas Dorlas ficou com medinho e não foi. Ele ficou lá na outra margem com cara de bosta, morrendo de vergonha. E Túrin se viu obrigado a deixar o seu amigo para trás. Não haveria tempo para esperar o homem tomar coragem. Ele então seguiu em frente e alcançou a fenda no crepúsculo e esperou ali até o cair da noite. Então ele começou a ouvir as passadas largas do dragão e a terra começou a tremer. Até que finalmente ele pôde ver Glaurung passando por cima de sua cabeça. E o dragão se arrastava no chão para andar e por causa disso em sua barriga havia todo tipo de sujeira, uma visão nojenta. Foi quando Túrin viu a ferida na barriga de Glaurung. Aquela que foi feita pelo anão Azahar na Batalha das Lágrimas Incontáveis, que nunca cicatrizou. Então, sem pensar duas vezes, o homem da casa de Hador juntou toda a sua força e com sua lâmina negra desferiu um único golpe na ferida, fazendo com que o dragão empinasse para trás com um grunhido de dor. O sangue negro e asqueroso do dragão não parava de sair do ferimento. Então, com algum esforço, o guerreiro solitário subiu da fenda e ficou frente a frente com Glaurung, que se encheu de ódio ao ver Túrin parado em pé ali. Então rapidamente ele o atacou com sua garra, rasgando o peito e o rosto do homem. Túrin ficou meio cambaleante, mas se recuperou rapidamente. Glaurung, em uma investida ligeira, avançou para cima de Túrin, que desviou para o lado, acertando um golpe de sua espada na pata do dragão. Glaurung vacilou com a dor do corte, então Túrin se aproveitou dessa oportunidade para se prostrar frente a frente com o rosto do dragão. E em um ataque furioso, ele golpeou repetidas vezes a cabeça de Glaurung com curta, enquanto o sangue negro saía do ferimento da barriga da besta, ainda afetada pela dor. E Glaurung novamente usou sua arma secreta, soltando uma baforada fétida na cara de Túrin. Mas Ilúvatar havia sorrido para o homem neste dia. Uma chuva forte repentinamente se abateu sobre a floresta, espantando a neblina de Glaurung antes que Túrin fosse afetado. Glaurung deu um berro furioso que ecoou pela floresta verdejante. E um terrível salto incrível se jogou para cima de Túrin. E enquanto caía, ele abriu sua imensa boca e se preparou para soltar sobre o homem o seu fogo terrível. Porém, Túrin não tentou se esquivar. Em vez disso, ele correu na direção da fera, ergueu Glurtang e mirou sua ponta justamente na ferida no bucho da criatura, que ao invés de cuspir fogo, cuspiu uma torrente de sangue negro ao cair em cheio na espada. O dragão deu um golpe de sua cauda, arremessando Túrin para longe, que caiu desacordado a uns 5 metros dali. Em seguida, Glaurung caiu em agonia, com a dor excruciante do seu ferimento na barriga, na pata e no rosto. E após algum tempo ali naquela posição, o dragão já estava mortalmente ferido quando seu sangue parou de escorrer. Glaurung ficou ali daquele jeito por algum tempo, confiante de que seu oponente já estava morto. Mas lá do outro lado, Túrin acordou e lentamente se levantou sem que Glaurung percebesse. Ele então empunhou Glurtang e correu em direção à besta, que quando o notou já era tarde demais. Com um grito, Túrin enterrou sua longa espada negra na ferida do bucho de Glaurung, deu um urro ensurdecedor e caiu, sem mais empestear o ambiente com seu hálito mortal, pois não mais respirava. E Túrin estava exausto, mas então levantou a cabeça e olhou para o dragão caído em sua frente e sorriu. Ele lentamente foi se aproximando para recuperar sua espada que estava enterrada até o cabo na barriga da besta. Túrin então tocou o punho de sua lâmina negra e disse: Assim termina o terror de Glaurung, pai dos dragões. Agora, Glurtang, minha lâmina negra, chega de beber esse sangue podre. Mas quando Túrin puxou a sua espada, o sangue negro do dragão jorrou descontroladamente da ferida, queimando sua mão e respingando em todo o seu corpo. Túrin deu um berro de dor e caiu, inconsciente, no chão. When the cold of winter comes, starless night will cover day. In the veiling of the sun, we will walk in bitter rain, but in dreams. Yo, sejam muito bem-vindos a mais um Ovo de Páscoa, e hoje eu vou falar dos 345 milhões de nomes de Túrin. Bom, primeiramente é importante deixar claro aqui que, como vocês já sabem, esse resumo é adaptado, então eu não te falei todos os nomes que o Túrin teve durante a história dele. E rapaz, é um bocado.
Então vamos lá. O primeiro foi Túrin, o seu nome de batismo, dado por sua mãe Morwen quando ele nasceu. Mas quando Túrin foi para Doriath e passou a viver entre os elfos, os Teleri de lá o nomearam de Adanedel, que é o Sindarin para homem-elfo. Isso porque ele foi criado pelo rei Thingol de Doriath, então ele absorveu muito da sua cultura e dos seus costumes. Ele agia em muitas ocasiões como um elfo agiria. Depois, quando Túrin fugiu de Doriath após a morte de Saeros, ele se apresentou aos proscritos como Nathan, que em Sindarin significa o injustiçado. Daí, quando Túrin se tornou o líder dos proscritos e liderou seu exército contra os orcs de Morgoth, ele voltou a usar o seu elmo de dragão e passou a se chamar Gorthol, que é o Sindarin para Elmo do Pavor. Quando Túrin chegou a Nargothrond, ele resolveu esconder a sua verdadeira identidade com um nome parabéns, que era Túrin, só que com H depois do T. E Túrin, com H depois do T, significa segredo em Sindarin. Chavadão ele mesmo. Porém, como nessa época ele começou a usar Anglakel ou Gurtang, ele passou a ser chamado pelos elfos de lá de Mormegil, que significa o Espada Negra. Depois, quando ele chegou a Brethil, Túrin mantinha o seu nome em segredo, e os Homens da Floresta apenas o chamavam de O Homem Selvagem da Floresta. Acontece que à medida que o tempo foi passando, Túrin começou a gostar de morar ali com aquele pessoal, e ele se apegou à sua nova vida, tentando assim abdicar de vez da sua vida antiga e de todos os seus lamentos do passado. E assim ele declarou para todos que ninguém mais controlaria o seu destino a não ser ele mesmo. Então ele adotou seu novo nome, Turambar, que significa Mestre do Destino em Sindarin. E bom, por hoje é só. Até semana que vem. Não perca a conclusão dessa história gigantesca de Túrin aqui no canal. Falou? Então até a próxima semana. Um abraço, tchau.